Olá, senhores. Vamos aí com uma resoluçãozinha de questão de eletrodinâmica. Olha só o que ela fala, ó. No esquema apresentado, o gerador mantém a DDP constante igual a 100 volts. A diferença de potencial entre os extremos de R1, estando a chave aberta, a chave C, então olha aqui, ó, a chave aberta, esse circuito aqui, ó, tá aberto, não passa corrente por ele, certo? Então a corrente sai do gerador, vira aqui, ó, passa na R1, passa na R2 e volta para o gerador. E fica circulando aqui apenas com aquela chave aberta. Tudo bem? Só no momento que aquela chave fechar, então aí você vai ter um circuito fechado, é que aí a hora que a corrente chega aqui, ó, ela se divide. Uma parte vem no R1, a outra parte no R1, elas se encontram aqui e depois volta a ser a corrente total novamente, certo? Mas olha o que ele fala, ó. Estando a chave C aberta, a diferença de potencial nos terminais do R1, nos extremos do R1, é igual ao dobro da que seria se a chave estivesse fechada. Bom, vamos por partes. Olha só. Da maneira que está aqui, meninos, a gente já consegue perceber 100 volts, a DDP, a gente sabe que quando está em série, ela se divide diretamente proporcional para as resistências. Quanto maior a resistência, maior é a DDP. Nesse caso, olha que bonito o número que ele colocou, né? 70 ohms e 30 ohms, o total dá 100 ohms. Aí se divide 100 volts para 100 ohms, vai dar exatamente 70 volts para o resistor de 70 ohms e 30 volts para o resistor de 30 ohms, certo ou não? Ela se divide diretamente proporcional, mas nesse caso a proporção é linda para a gente poder fazer a continha. Ah, peão, pera lá. Quer dizer que com a chave aberta, a DDP que o R1 tem aqui nos seus terminais é de 70 volts. E a gente sabe que é o dobro de que quando a chave fechar? Exato. Se a chave vai fechar, aí a DDP deixa de ser esses 70 volts e passa a ser agora aqui metade, né? Porque ele falou que quando a chave está aberta, é o dobro de quando eu fecho a chave. Então, se o 70 é o dobro, quando a chave está fechada, ele consome 35 volts. Obviamente que com essa chave fechada aqui, meninos, esse errinho também consome 35 volts porque está em paralelo, né? Mas se entre C e D, que são os pontos que já foram marcados aqui, tem uma DDP de 35 volts, de um total de 100, é porque entre C e esse ponto X tem que ter o restante, ou seja, 65 volts. E aí você já sabe que a alternativa é a alternativa A. Olha que lindo, né? É uma questão que você quase não precisa fazer conta, ainda mais sendo teste, né? Ah, peão, mas eu não entendi nada que você falou aí desse jeito, eu não consegui acompanhar o raciocínio. Então, nós vamos fazer continha, tá? Mas olha só, mostrei para vocês que é uma questão que dá para ser resolvida rápida, tá? Resolvida rápida. De novo, ele garantiu que a chave aberta aqui é 70 volts, então ali é 30. E que esse valor é o dobro de quando eu fecho a chave. Então, se eu fechar a chave, esse cara não consome mais 70, ele consome 35. Significa que os outros 65 estão lá no R2, que é a pergunta do exercício, tá? Mas eu vou apagar e nós vamos fazer de outra forma agora. Olha só, vamos fazer continha para a gente ver o que está acontecendo aí. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer, chave aberta. Então, ó, com chave C aberta aqui para nós. Eu primeiro vou calcular o R equivalente, e aí eu sei que o R equivalente, como eu não tenho o R funcionando ainda, ó, é 70 e 30 em série, né? Então ia ficar 70 mais 30, o que dá um total de 100 ohms. Tudo bem? Aí aplicando U é o R vezes o I. Vezes o I. A gente vai ter a DDP vale 100 volts, o R total vale 100 ohms, e a corrente é o que nós vamos descobrir. Aí o 100 passa dividindo 100, a gente descobre que essa corrente vale 1 ampere nessa primeira situação, tá? Então, olha lá. Ó. Se nesse resistor está passando uma corrente de 1 ampere, que é comum e passa também no resistor R2, 1 ampere, dá para achar a DDP consumida por cada um deles, não dá? Ó. O U é o R vezes o I. A hora que eu faço 70 vezes 1, eu descubro que esse cara consome 70 volts. E, consequentemente, esse daqui, 30 vezes 1, ele consome 30 volts. Tudo bem? Porém, nós vamos fechar a chave agora.
E ao fechar a chave CH, ao fechar a chave CH não, chave C, né, que ele chama, eu percebo que agora o meu R equivalente não é mais 70 mais 30 apenas, né? É 70 em paralelo com R, que eu desconheço, e depois em série com 30 ohms. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como eu descobri que aqui vale 70 volts, a minha nova configuração seria essa daqui, ó. Eu tenho agora o nosso circuito, onde eu tenho os dois resistores, né? Só que agora eu vou acrescentar um resistor R que está em paralelo com o primeiro resistor. Aqui eu tenho chamado o resistor R, né? Aqui está o nosso gerador, menor placa, maior placa, que continua fornecendo 100 volts para nós. Aqui eu tenho o R2, que eu sei que vale 30 ohms. Aqui eu tenho o R1, que eu sei que vale 70 ohms. E aqui eu tenho o R1, chave C fechada. Bom, que informação que eu tenho? Quando a chave está fechada, ele falou que antes de fechar, a DDP nos terminais do R1, ou seja, entre esses dois pontos aqui, ó, ela era 70 volts, nós descobrimos, e ele garante que ela é o dobro, é igual o dobro de quando a chave está fechada. Então vem cá, com a chave fechada agora, eu não sei qual é a corrente que passa nesse cara, eu só sei o valor da resistência dele, mas eu tenho uma informação também. Se a DDP aqui era o dobro, é porque a DDP que ele está consumindo aqui vale 35 volts. Certo ou não? Essa DDP de 35 volts, meninos, permite você calcular a corrente elétrica, obviamente, né? Você sabe que a resistência R1 vale 70 ohms. E nós conseguimos aqui dessa forma U igual a R vezes I descobrir a corrente nele. Não me interessa a corrente, o que me interessa é a gente interpretar isso daqui agora. Eu vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Isso daqui representa a DDP total para nós. E eu posso afirmar para vocês sempre, né, que a DDP total é a soma das DDPs em cada intervalo de nós. Então vamos lá, em cada intervalo de pontinho, né, entre extremos de elementos. Entre A e B, eu tenho uma diferença de potencial entre os potenciais A e B, certo? Entre B e C, eu tenho uma outra diferença de potencial. E obviamente que a diferença de potencial total é a soma de cada intervalinho. Peão, mas eu tenho 35 volts ali, então o R também consome 35 volts, porque está em paralelo. Sim. Então a DDP entre A e B é total de 70. Não, meninos. Lembre-se que em paralelo a DDP é comum, porém não acumulativa. Ela está indicando para nós o seguinte, ó, que esse cara aqui está ligado desse lado ao terminal B, assim como o R1. E do outro lado aqui, ele está ligado no terminal A, assim como o R1. Isso significa que eles têm um potencial A de um lado e um potencial B do outro. Então, eles têm a mesma diferença de potencial. Mas não é acumulativo. Se eu tiver 10 resistores aí em paralelo, cada um deles vai ter 35 volts nos seus terminais. Eu não vou ter um total de 350 volts ali. O total é 110, não mudou isso. Aliás, 110 não, 100, né? Perdão. 100 volts. Então, não é acumulativo em paralelo, tá? Em paralelo é o valor que um tem, é o valor de referência para a somatória. Pera lá. Se eu sei que a DDP total vale 100 volts, que a DDP entre A e B vale 35 volts, e eu estou querendo a DDP entre BC, que é a DDP nos terminais do resistor R2, o 35 positivo passa negativo, a gente descobre que essa diferença de potencial vale 65 volts para nós. O que nos confirma a alternativa A como correta aqui. Beleza, meninos? Fechou? Pião, e se ele pedisse o R, seria possível calcular esse R? Seria sim, tá? Seria sim. Olha por quê. Como você sabe a DDP nesse cara agora, ó, lembrando que você já sabe a resistência dele, a resistência não muda, tá? Como você sabe a DDP, você consegue descobrir aqui a corrente total, certo ou não? Aqui você já tem a corrente I1, né? Porque dá para encontrar. Você só não consegue encontrar a corrente 2. Mas olha que bacana, quer ver? Lembra que o U é igual a R vezes I, então o I seria o U dividido por R, né?
Então, se você pegar o aqui 35 e dividir por R, que é 70, 35 por 70 dá 1/2, que é meio ampere, certo? Aqui, a DDP é 65, a resistência é 30, então vai ficar 65 dividido por 30. Isso daqui vai dar uma corrente quebrada aí, né? 65 dividido por 30 vai dar 2,16 amperes aproximadamente, 2,17 amperes. Isso significa que a corrente aqui, que é a soma do I1 com o I2, tem que dar 2,17. Ah, então pera lá. Se S é meio, é porque o I2 vale 1,67 amperes. De forma que o I2 mais o I1 somados dê esse valor. E agora, como você tem a corrente e sabe a DDP, dá para achar o R. Mas isso, se ele tivesse perguntado, ele não pergunta isso. Um grande abraço a todos. Se te ajudou, se curtiu, se inscreva no canal aí. Grande abraço, gente. Até mais.